Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que ocupam os primeiros lugares na Assembleia, fiquem tranquilos que o Evangelho não tem nada a ver com isso, tá? Podem ocupar os primeiros lugares, que é bom que vocês ficam mais perto do padre, mais perto do altar. Mas a liturgia da palavra deste sábado, e é justamente num dia de sábado que acontece o episódio de hoje. É importante notarmos isso, porque no dia de sábado, o dia do descanso, o dia feito para o homem, que os valores são invertidos. E Jesus, ele quer justamente colocar de novo o homem no seu devido lugar. O contexto todo do Evangelho fala desses lugares, porque Jesus quer de novo colocar o homem no seu devido lugar, onde o próprio Criador o colocou, nem abaixo e nem acima de ninguém. Então, no Evangelho de hoje, claro que o trecho que nós lemos, ele saltou do versículo 2 até o versículo 6, que é Jesus curando aquele homem hidrópico, que tinha os membros inchados. Porque Jesus estava nesta casa, nesse mesmo lugar, e percebeu que aquele homem tinha ficado de fora do jantar para o qual Jesus tinha sido convidado. E Jesus tem realmente ao coração que o mais importante é a pessoa. Só que Jesus não é teórico, só que Jesus não diz isso só da boca para fora, mas Jesus atua de fato a preocupação com colocar realmente o homem no seu devido lugar, dando ao homem a sua devida dignidade. A pessoa, de fato, para Jesus é o mais importante. Por isso que, para afirmar Deus, eu não preciso diminuir a dignidade do outro. Porque justamente o verdadeiro culto a Deus, ele me leva ao cuidado com a dignidade do outro. As coisas estão entrelaçadas, eu não posso separar o meu culto a Deus e o amor ao próximo. Não pode ser incompatível. Mas o que aparece no Evangelho de hoje é quem é que organiza de fato esses lugares? O próprio Deus. Porque você viu no final do Evangelho, quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Esta realidade aqui da humilhação não tem nada a ver com a depreciação, que às vezes a gente confunde a palavra, a humildade também. Mas quando o autor sagrado diz, será humilhado, é que o homem vai encontrar a sua verdade. Porque humildade vem de humus, de terra, de tocar a sua verdade. Ou seja, Deus nos colocará no nosso devido lugar. Depois a segunda parte, será elevado, porque nós vamos viver eternamente com Deus. A nossa dignidade humana, frágil, limitada, vai ser elevada para viver eternamente unida à Santíssima Trindade. É isso que vai acontecer com cada um de nós. Mas
O trecho do Evangelho diz que Jesus começou a notar que as pessoas escolhiam os primeiros lugares. Esta observação que Jesus faz, né, dessa dança de cadeiras, Jesus não está preocupado com lições de etiqueta. Jesus não está preocupado, né, com os bons modos, os bons costumes. Não é essa a atenção de Jesus. Porque o problema aqui não é ocupar o primeiro lugar, mas Jesus está preocupado se a lógica de Deus havia sido mudada. Se a lógica de Deus justamente tinha sido mudada, porque é a forma como eu me sento, como eu me coloco na vida, no mundo, na vida das pessoas, é que faz toda a diferença. Em que condição, eu pergunto para você, você está sentado onde você está hoje? Não importa se você está aqui no primeiro lugar ou se você está lá no fundo, mas como está a disposição do teu coração para ocupar este lugar? Lugar no banquete eucarístico, o lugar da ceia eucarística, onde o Senhor convida a cada um de nós a se aproximar dEle, a se aproximar do seu santo sacrifício. Isso é importante. Porque eu posso me sentar no último lugar, não estou falando só aqui da Assembleia Litúrgica, na vida, eu posso querer ocupar o último lugar, mas eu me orgulhar disso, não é? Veja como eu sou humilde, eu até me orgulho da minha humildade, de tão humilde que eu sou. Agora, eu também posso sentar-me no primeiro lugar e ser humilde, não ser arrogante, não me achar melhor do que as pessoas. Eu posso ocupar lugares de prestígio, até mesmo dentro da sociedade civil, o trabalho que eu exerço, mas eu posso conservar dentro de mim um coração humilde, que não me vejo melhor do que as pessoas, pelo cargo que eu ocupo, pela função que eu exerço, pelo papel que eu desempenho. Então, está dentro de nós. Por isso que o Evangelho chama a atenção de cada um de nós a esta virtude, a este valor evangélico da verdadeira humildade. A verdadeira humildade. Verdadeira humildade que significa, até mesmo nos dizeres de São Paulo, uma justa consideração de mim mesmo. A humildade verdadeira é uma justa percepção de mim mesmo, saber quem eu sou de fato. Essa é a verdadeira humildade, porque o humilde sabe que a existência dele, que a vida dele é determinada pelo amor de Deus, é determinada por Deus e não pelo lugar que ele ocupa. E o humilde, ele tem esta virtude, essa capacidade de olhar a ele mesmo e as pessoas sempre de frente. Porque não nos enganemos, né? Que aquela cabecinha curvada assim seja sinal de humildade. Cuidado. Porque essa cabecinha curvada pode estar sempre preocupada muito com a sua imagem, passando uma imagem que não é real. Agora o humilde olha de frente, porque o outro não é menos e nem mais do que eu, e eu também não sou menos nem mais do que ninguém, porque é assim que Deus nos olha. Deus resgata em cada um de nós a nossa verdadeira dignidade. Ser humilde não é ser tapete. Ser humilde não é cultivar sentimentos depreciativos contra a sua própria dignidade. Não, Nosso Senhor não quer isso. Ser humilde é reconhecer a sua verdade. Se reconhecer a sua verdade é tomar consciência dos dons que Deus te deu, dos talentos que Deus te deu, reconheça isso. Transforme isso em fruto de graças para a vida das pessoas. Não se deprecie, não precisa se diminuir, porque o Senhor quer que nós ocupemos o nosso lugar. Você tem o seu lugar. Você tem o seu lugar no mundo, você tem o seu lugar na sua família, você tem o seu lugar na sua comunidade, você serve a Deus na sua comunidade, com os dons que Ele te deu, com os talentos que Ele te deu. Então, não se ache, nem mais e nem menos do que ninguém, mas olhe-se sempre de frente e olhe as pessoas sempre de frente, porque cada ser humano tem em si a sua dignidade. Porque aquele que é humilde, aquele que vive a sua verdade, aquele que vive na sua verdade, aquele que tem uma percepção sincera, positiva de si mesmo, esse humilde
será elevado. Nosso Senhor nos prometeu isso. Quando eu for elevado, não é, eu atrairei todos a mim. Ou seja, no coração do Pai do céu tem lugar para cada um de nós. Então, vivamos hoje a nossa verdade, porque um dia todos nós seremos o que nós somos no Cristo. Em Deus, nós seremos aquilo que nós somos. Então, vamos começar por hoje, começando hoje a assumir esta verdade. Se essa verdade que você toca hoje, ela tem fragilidades, ela tem misérias, ela precisa de conversão, assuma isso diante do Senhor hoje. Deixe que a palavra interpele o seu coração, chame o seu coração à conversão. Talvez você esteja numa condição fora da sua dignidade, porque o pecado tira, né, a nossa consciência realmente da dignidade que possuímos. Volte-se para Deus, mas viva a sua verdade. Viva humilde, no lugar onde Deus te plantou, no lugar onde Deus te colocou. Frutifique aí, porque um dia todos nós vamos viver eternamente no coração do Pai, que é o lugar reservado para todos nós. É um lugar reservado para cada um de nós. Abaixe por um instante a sua cabeça. Acolha hoje diante do Senhor a sua verdade. Acolha diante do Senhor hoje quem você é, um grande dom de Deus. E com humildade, ou seja, percebendo quem você é aos olhos de Deus, agradeça a Ele pelos dons que Ele te concedeu, pela vida que Ele te deu, e peça que você corresponda a esse dom. Senhor, eu quero frutificar com o dom que o Senhor me concedeu, no lugar onde o Senhor me plantou, que eu dê frutos, Senhor, para que outras pessoas também reconheçam a própria verdade, a própria dignidade. Não me deixe ser tomado nunca, Senhor, pela arrogância, pela mania de grandeza, me achar melhor do que alguém, me achar mais santo do que alguém, mais perfeito do que alguém, me colocando num trono para julgar as pessoas. Não permita nunca, Senhor, que esta vaidade tome conta do meu coração, vaidade espiritual, vaidade com o meu caminho espiritual, mas que eu conserve sempre a humildade de depender completamente da Tua misericórdia, sempre. Não permita também, Senhor, que eu me deprecie, que eu me ache menos do que as pessoas, que eu me desvalorize diante das pessoas, porque foi o Senhor que me concedeu a vida, esses dons, e eu preciso agora ser grato diante do Senhor a tudo aquilo que o Senhor me concedeu. Por isso, Senhor, converte o nosso coração, transforma o nosso coração, para que sobre este altar nós nos coloquemos para celebrar dignamente esta Eucaristia. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.